Boa noite a todos. Estamos reunidos hoje para a leitura do nosso Evangelho, para dar continuidade ao nosso estudo. Quem puder e quiser separar um recipiente com água para que ela possa ser frutificada ao longo da reunião. Bom, vamos começar com uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Pastorino. Seja alegre e otimista. Não perca tempo em olhar para trás, para ver o que já fez. Olhe para frente e caminhe confiante e alegre, praticando bem e ajudando a todos. Dê a mão a cada criatura que se lhe aproxima. Diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tenha para todos um sorriso de bondade, e a verdadeira felicidade passará a construir seu clima permanente de vida. Vamos fechar nossos olhos para fazer nossa prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, amigos espirituais da casa de Rogério Cláudio, que estejam conosco nesse momento de leitura, de aprendizado, que nos traga serenidade e paz para ouvir as palavras que serão hoje estudadas e que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Fiquem conosco agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu separei uma parte aqui do livrinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador. Essa parábola está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio de pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve as palavras, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que
que lhe preste atenção e em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizadas nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais nos veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Eu li, mas acho que eu preciso ler muitas e muitas vezes, né, essa parábola, porque ela dá alguns exemplos de como cada pessoa não só planta sua semente, como recebe a semente que é plantada. Muitas vezes nós somos, como se fôssemos recipientes, né? E a vida vai depositando algumas sementes no dia a dia. E a maneira como a gente cultiva essas sementes pode fazer toda a diferença. Então, eu entendi aqui duas vertentes. Uma das sementes que nós mesmos plantamos, que tipo de semente que a gente está plantando no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, né, junto com a nossa família. Essa semente é uma semente que está dando fruto, é uma semente que está secando por falta de, seja de amor, seja de paz, enfim, aí é uma observação minha, né? E da mesma forma, como nós estamos recebendo outras sementes que são depositadas na gente, né? Investimentos. Às vezes uma pessoa te dá uma certa atenção, deixa de ser uma sementinha que ela está plantando dentro de você. Então, aqui ele fala da questão do espiritismo, né? Faz uma comparação da parábola com aqueles que estudam o espiritismo, com a leitura do Evangelho, dos estudos, de como a pessoa absorve isso. Aquela pessoa que, quando você fala que você é espírita, acha que você vê espírito por aí, né? Que você faz copo andar, que você psicografa, e nem todo mundo tem essa habilidade, né? Mas quando você fala que você é espírita, algumas pessoas levam logo para esse lado do sobrenatural. E até outras pessoas que procuram nesse primeiro momento com essa vertente, né? De ver espírito, de conversar com o espírito o tempo inteiro. Depois que você conhece realmente o Evangelho, né, e os estudos espíritas, a gente percebe que é uma questão, é uma doutrina, uma filosofia muito maior do que só esses fenômenos sobrenaturais que as pessoas acreditam que sejam. E aí é essa questão da semente. Algumas pessoas acreditam nesses fenômenos, não se dão satisfeitas, ou porque viram alguma coisa que interessou, ou porque não. Outras pessoas adotam essas linhas, né, essas sementes para a vida dos outros, mas não para as suas próprias. Né? Fulano deve fazer isso, fulano deve fazer aquilo, mas na sua vida mesmo não muda nada. E aqueles que realmente entendem aquela palavra e tornam aquilo como uma verdade para a sua vida, um caminho a ser seguido. Eu costumo brincar não, né? Que o espiritismo é um caminho sem volta. O autoconhecimento, o que a gente adquire, depois você não tem mais como dizer que você não sabe. E isso é muito bom, né? Muito bom por um lado. Bom, vamos fazer nossa prece final, vamos fechar nossos olhos, serenando nossa mente, acalmar nosso coração e pedir a Deus que nos dê forças todos os dias para que nós possamos caminhar, que nós possamos continuar a plantar as nossas sementinhas em lugares que são prósperos, mas sem abandonar aquela sementinha, às vezes que a gente plantou ela não deu certo,
que nós possamos ter essa habilidade, né, de perceber quando a gente tem que trocar a sementinha de lugar, quando a gente tem que colocar um pouco mais de água. Que Deus nos dê essa sabedoria, porque às vezes a gente não consegue perceber. E que nós possamos também receber sementes que são plantadas na gente, de coração aberto. Que o nosso Pai nos ensine a receber e ajude a abrir nosso coração para todos esses ensinamentos. Peço que fiquem conosco, agora, hoje e sempre, nas nossas casas. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.